Dando sequência à regulagem dessa plantadeira, nós vamos regular agora a parte de adubo, que tem a mesma importância, naturalmente, que tem a parte da semente. Nós vamos precisar de medir a roda motriz, saber o perímetro dessa roda, dar um número certo de voltas e coletar esse adubo na saída da mangueira. Mas para isso, nós precisamos primeiramente colocar o adubo no depósito da plantadeira para que nós possamos começar esse trabalho. É importante que esse adubo esteja seco, porque a umidade altera a quantidade aplicada por área. Caso nós temos um adubo bastante seco, sem pedras, o que contribui para uma boa distribuição. Nós vamos medir essa roda, o Edivaldo me ajudar aqui, porque essa me parece a maneira mais fácil de se fazer. Pode calcular matematicamente, mas de qualquer forma tem que medir o diâmetro. Então se nós medimos o perímetro e posteriormente marcamos com uma trena, vamos ter o diâmetro perímetro dessa roda. 2,60 metros. Então o perímetro dessa roda são 2,60 metros. Nós vamos dar 5 voltas, o que corresponde a 13 metros. E vamos coletar esse adubo para saber se está caindo a quantidade que nós queremos. Vamos marcar com o giz para que tenhamos uma referência. Vamos dar 2, 3 voltas para começar a cair o adubo. Retiramos essa mangueira para que nós possamos coletar o adubo que vai cair enquanto está dando as voltas. Bem, sabendo a quantidade que nós precisamos, nós vamos pesar num recipiente, porque nós evitamos de vir na balança toda hora. Para esse plantio, segundo a análise do solo, nós precisamos de 300 kg por hectare, o que corresponde a 21 gramas por metro, porque o nosso espaçamento entre linhas são 70 centímetros. Então, essa roda mede 2,60, nós vamos dar 5 voltas, que corresponde a 13 metros. 13 metros vezes 21 gramas, nós temos 273 gramas após 5 voltas, que é a quantidade que nós precisamos de acertar para verificar se realmente está caindo tudo como deve ser. Vou pedir de volta para que dê 5 voltas para a gente aqui, por favor. A gente já deu uma volta para o adubo começou a cair normalmente. Então ele já pode começar, eu vou coletar com esse recipiente e depois nós vamos colocar na medida que nós fizemos na balança para verificar se realmente está caindo a quantidade que nós precisamos. Por favor. Essa rotação tem que ser o mais constante possível para simular o que a máquina faria no campo. Bem, depois de 5 voltas, nós podemos checar com aquela medida que nós fizemos na balança anteriormente. Nós podemos verificar que caiu muito menos do que nós precisávamos. O que nós temos que fazer? Nós vamos ter que mudar a rotação desse eixo para que caia mais adubo. O que a gente vai ver logo em seguida com a caixa de engrenagem. Nessa caixa de engrenagem, nós vamos modificar a queda de adubo, aumentando ou diminuindo a velocidade do eixo. No caso, especificamente, nós precisamos de aumentar essa velocidade para que aumente a queda de adubo. E então eu vou colocar a engrenagem movida menor e a motora maior para que isso ocorra. Bem, agora nós vamos rodar a roda motora do sistema para saber exatamente quanto de adubo está caindo, para ver se nós acertamos ou ainda não a quantidade de adubo que nós precisamos. Pode perceber que isso é feito por tentativa e erro, apesar de existir uma tabela aqui, onde tem uma indicação que serve como referência para a gente iniciar o trabalho. Essa tabela fica fixada normalmente perto da caixa de engrenagem e você segue essa tabela. Então nós acreditamos que com essa regulagem nós vamos conseguir atingir a quantidade de adubo que nós precisamos. Depois de repetirmos a operação, nós vamos verificar se realmente caiu a quantidade de adubo que nós queríamos. Essa foi a medida que nós elegemos, que esse copo cheio corresponde à quantidade de adubo que nós precisamos. Bem, caiu exatamente o que nós precisávamos.
Bem, a partir de agora nós estamos prontos para ir com essa máquina no campo e verificar ou validar essa regulagem que a gente fez aqui com a máquina no pátio.